Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e sócio nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graças seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dando a continuidade, onde vocês na última sexta-feira viram a visão panorâmica, onde a carta é uma carta cheia de problemas, uma igreja cheia de problemas, mas dentro desses problemas sempre é apresentada uma solução. Glória a Deus. E no capítulo 1 aqui é a introdução da carta. Aí, como todos nós conhecemos ali, o apóstolo Paulo, eu gosto muito de citar a igreja. Como nós abrimos a nossa Bíblia lá em Atos Apóstolos, no capítulo de número 15, aí a partir ali do capítulo, versículo 36, aí vocês vão ver ali, depois da primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele vai e conversa com o seu companheiro para eles voltarem novamente e ver como é que estão as igrejas, qual eles passaram, fundaram ali, levantaram na sua primeira viagem missionária. Mas só que Barnabé já tinha outro propósito, de seguir em frente. Aí quando a gente vai lendo, vê aquela discussão ali, aquele conflito, ele ganha uma proporção maior. E onde também Barnabé queria levar o seu primo ali, seu parente, que era João Marcos, porém na sua primeira viagem ele abandonou. Naquela hora, então, ele já não queria levar porque achava João Marcos muito estável. Ou seja, ele pensava, então se ele abandonou na primeira, possivelmente ele pode abandonar na segunda. E com isso que daquela discussão ganha uma proporção maior e eles se apartaram e cada um foi para um lado. É bem verdade que tinham apenas uma frente missionária, mas agora o que? Existem agora duas frentes missionárias, uma com Barnabé e a outra com Paulo. E Paulo, naquele momento, ele chama Silas, seu companheiro, para seguir viagem. Aí quando chegando, ele ruma a Ásia Menor, Derbe Lista, ele já pega Timóteo consigo, né? Aí ele pega e começa a circuncida por causa dos outros judeus que estavam presentes. Aí com isso ele tenta ir lá para a Bitínia, mas aí o Espírito Santo impede Paulo. Ele vai e desce para Troade, em Troade, aí ele pega e tem uma visão onde tinha um varão macedônio falando: atravessa a mar Macedônia. E ele pega, atravessa a Macedônia, e quando chega em Filipos, o Evangelho chega na Europa. E a primeira cidade da Europa é a cidade de Filipos. Aí chegando lá, tinha aquela Lídia, uma mulher possessa, todos sabem da história, de adivinhação, mas ali eles ganham aquela mulher liberta que espírito possesso e aceita Cristo como seu Salvador. Mas eles foram ali, foram presos, foram açoitados, mas mesmo presos e açoitados, em meu sofrimento, eles louvavam a Deus. E louvando a Deus no sofrimento, tinha um propósito, aonde uma família aceita Cristo Jesus como seu Salvador. E tudo tem um propósito para aqueles que amam a Deus. E o propósito sempre vai ser a salvação de almas.
Aí quando chega lá em Tessalônica, vai para Bereia, os bereanos começam a pregar ali para os bereanos começam a analisar se Paulo, o que Paulo tinha apresentado, porque ele era de Cristo, Jesus era o Cristo prometido. Eles iam ali averiguar nas Escrituras Sagradas. Aí ele chega, desce até Atenas ali que era o coração daquele povo grego romano, aonde é a capital dos filósofos, pensadores, aqueles grandes homens cultos, aonde eles faziam seus grandes discursos. E ali Paulo vê, fica espantado quando chega àquela cidade, no berço daquela cidade, no coração daquela cidade, tantos deuses, Deus para cá e Deus para lá, e para tudo tinha um Deus. E quando ele viu uma estátua, Deus desconhecido. Aí eu estava ouvindo ali, irmão, eu vi ali, a primeira vez que eu vejo o apóstolo Paulo mudando o tema da sua mensagem. Ele antes ele pregava, é Cristo. O que eu prego é Cristo. E quando ele chega lá no coração daquele, ele muda o teor da mensagem. Eu venho pregar um Deus desconhecido. E quando ele muda o teor da mensagem, não causa tanto impacto como a outras mensagens que ele prega. Eu estou pregando Cristo e este ressurreta. Estou pregando Cristo. Ele salva, ele cura, ele vai moldando o caráter. E quando ele chega lá, sai de Atenas. Aí ele chega na sua nova base, que se chama Corinto, que é uma das igrejas mais desafiadoras para Paulo, mas também uma mais importante. E ali ele monta uma base evangelística, uma base missionária, porque o mundo entrava e saía por Corinto. E quando a gente vai ver ali na introdução da sua carta, vimos que é uma igreja problemática, sim. A gente não vê o apóstolo Paulo chegando assim, chegando logo lá, rapaz, vocês estão errados, estão fazendo isso, não. Mas ele chega e traz a memória daquele povo. Olha, quem vos chamou? Ele vai dizendo, a quem você pertence e por que vocês estão vivendo e como vocês devem viver. Então é nessa ideia. Imagina só como é que é esta cidade, uma cidade problemática, uma igreja problemática, e uma cidade corrupta, uma cidade promíscua, conhecida por seu tempo, conhecida pela prostituição que existia. E olha só, aonde o sucesso financeiro daquela cidade era comum, corria muito dinheiro naquela cidade, a prostituição, sim, o turismo era grande. Imagine uma igreja que é levantada por Deus no meio desta nação. Imagine uma igreja que ela vai lutar contra este mundo. Tudo com este mundo oferece, está lutando, está batalhando. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, ele planta uma base missionária. Ele chega, joga um diamante na lama, mas quando ele pega aquele diamante, aí continua sendo o quê? Diamante. Ela não se mistura com a vida. É bem ali que o apóstolo Paulo vê. E quando a gente olha o contexto cultural no qual Corinto estava inserido, e a gente olha para Corinto moderna de hoje, a gente não vê muita diferença. Uma cidade, principalmente as cidades turísticas, estavam comentando no meu serviço, as cidades turísticas são comuns a questão do alto índice de prostituição. Desde a adolescência, meninas de 13, 14 anos, 15 anos, se prostituindo, se vendendo. E uma cidade que olha o quê? Muito dinheiro. Pessoas do mundo inteiro passam por aqui.
Esta cidade turística não é só conhecida no Maranhão, mas é conhecida o quê? Em toda a região. Então, com base neste texto, nesta visão, eu quero trazer para vocês o chamado de Deus para viver em santidade em Cristo. Quer ver? Olha só, vamos ver algumas verdades que existem nesses versículos. E no primeiro versículo nós vamos chamando assim, ó, ele vai dizendo: eu, apóstolo, chamado pela vontade de Deus. Ele está aqui, ele está dando uma carteirada, ó, eu sou. Não. Até muito pelo contrário, o apóstolo Paulo ele vai dizendo que ele foi criado fora do tempo. Ele é um filho abortivo, mas por quê? Porque todos os outros apóstolos viram a Jesus, mas quando chega em apóstolo Paulo, não é ele que vê a Jesus, mas é Jesus que vê o apóstolo Paulo e o chama, e o comissiona, e o vocaciona, aleluia, para pregar o evangelho de Deus a todas as nações, aos gentios. É chamado. Não é diferente de nós não olhamos a Jesus, mas Jesus nos olhou e nos chamou e nos vocacionou com um propósito, para cumprirmos a vontade de Deus. É bem verdade que o ministério, não estou falando só questão de pastor, mestre, pois não, mas cada um de nós temos um ministério, tem uma vocação, temos um serviço na obra, na casa de Deus. Isso não nasce, porque eu quero fazer isso. Não nasce da tua vontade, mas é a vontade soberana de Deus. É Ele que te chama, é Ele que te capacita. Se é Ele que te capacita, é Ele que sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que te abençoa, é Ele que te livra, é Ele que te alegra, é Ele que te exorta, é Ele que te bate, mas também te levanta. É Ele que vai te sustentando através da sua graça. Não é nós, é Ele. É Ele que nos escolheu. A gente não é nada. Quando a gente pensa que é alguma coisa, aí quando a gente olha para a vida, a gente vê que a gente não é nada. Mas a gente vê isso, é Deus chamando o seu povo. E quando a gente vai ver lá no Antigo Testamento, Deus chama Jeremias: ei, antes de formasse eu te gerei, te botei como profeta. É Ele que chama, é Ele que levanta, não é outro. E a pergunta que fica: todos nós temos um chamado em Cristo. Como é que você está exercendo esse chamado? Ou você está exercendo este chamado? Aonde quer que você vá, você tem que pregar a palavra de Deus. É vendendo, mas pregando. É policiando, mas pregando. É no hospital, salvando vida, mas pregando. É na lojinha, mas pregando. A roupa sendo vendida, mas é pregando. Pregando, 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 pregando. Aí ele chama, ó. Foi Deus que chamou. Foi. Aí ele vai dizer outra verdade. Aleluia. A igreja que está em Corinto, parecem santificados em Cristo, chamados para serem santos. A igreja de Deus que está em Corinto.
ela pega aquela cidade e vai botando as regiões celestiais. Ei, essa igreja está aqui nesta cidade, mas ela não pertence a esta cidade. Não é esta cidade que vai levantar esta igreja, mas é esta igreja que vai colocar esta cidade lá no topo, porque existe um Deus poderoso, aleluia, que está fazendo maravilhas no meio do seu povo. E quando eu vejo esse texto, fico me lembrando ali do profeta Elias. Ninguém conhecia a cidade de Tisbe. Mas no capítulo 17, não é ela que posiciona Elias, não é ela que levanta Elias, não é ela que vai destacar Elias, não, mas é Elias que destaca aquela cidade pelo chamado de Deus, aleluia. Elias, ela tira, olha só, a igreja não é do pastor, é a igreja de Deus. A igreja não é daquelas pessoas que estavam seguindo, não, é de Cristo Jesus. Ele pega aquela cultura que existiu naquela época, que estavam dizendo que um era de A, de B, de C, mas ele, antes de combater esse partidarismo, vai dizendo: ó, a igreja não é minha, sou apóstolo chamado por Deus, mas a igreja é de Deus. A igreja está no meio de um povo corrompido, prostituto, idólatra, mas ela continua sendo de Deus. Ela é de Deus, pertence a Deus. Aonde quer que você for, está no hospital, mas é de Deus. Está em outro estado, é de Deus. Aonde quer que você vá, você vai continuar pertencendo a Deus. Aí ele vai chegando na parte B do versículo: para ser santificado em Cristo, chamado para serem santos. A igreja foi chamada por Deus, foi chamado por Deus. Ele faz uma comparação ao seu chamado, o apóstolo, ao chamado que Deus faz com a igreja de Corinto. Porque assim como Deus chamou o apóstolo Paulo, foi Deus que também chamou aos irmãos que estavam na comunidade de Corinto. E agora vai chamando: ó, se foi Deus que chamou, então vocês não pertencem a mim, vocês pertencem a Deus. É a palavra que eu trago, não são meus pensamentos filosóficos, não. Aquilo que eu acho que vou entregar para vocês, não. O que eu trago é alimento do céu, é lá do alto, é o alimento que Deus dá para mim. Eu só vou preparar e vou dar para vocês. Não é minha palavra, não o que eu acho, que eu penso, não. É o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Ele vai dizendo: se foi chamado, se você pertence a Deus, então a sua vida, ela tem que viver em condicionamento com o chamado qual você foi. Quando você foi chamado, ela vai dizer duas coisas: a identidade do seu chamado. A pessoa, ó, o seu chamado não é terreno, o seu chamado é espiritual. E vai dizer a pessoa o qual chamou. Qual foi? Foi Deus. Então vocês têm que corresponder ao chamado qual vocês foram. Aí ele vai, ó, aos que são santificados em Cristo, para serem santos. Ele faz duas coisas aqui: a sua posição e o processo. Santificados em Cristo, sua posição. Todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, eles são santificados, justificados em Cristo Jesus. Eles estão numa posição em Cristo Jesus. Pronto. Agora eles chegam para um modo de vida cristão. Como é que o cristão deve viver agora, se são santos em Cristo Jesus? Como santo. É um processo. Sendo santo a cada dia. É tão tanto que ele usa duas expressões aqui: é
nós geralmente usamos. O que é santificar? O que é ser santo? É ser separado, que é verdade. Mas isso é um conceito secundário, porque a santidade ela vem junto com o relacionamento que você tem com Deus. Como é que é isso? Vou dizer agora, usando o exemplo do casamento. Quando uma pessoa casa com outra, ela está santificada ou separada daquela pessoa. Ou seja, a santidade, a santificação, ela vem do relacionamento que você tem com nosso Senhor e Salvador Jesus. Separação é um conceito secundário, sim, é verdade, é. Mas a sua santificação, ela vem a cada dia, quando você se aproxima mais de Deus. É tão interessante, em todos os encontros que nós temos com Deus, como dizia Billy Graham, toda vez que você tem um encontro com Deus, você pede mais de ti e ganha mais de Deus. A cada vez que você se aproxima de Deus, você vai tirando mais do seu erro e vai absorvendo mais de Cristo. Porque a intenção de Deus é manifestar o caráter de Cristo na igreja, em cada cristão. Então, tanto ele vai usando duas expressões. Olha só, santificados. Ele vai dos menos, que é a voz passiva, ou seja, é algo que já aconteceu. A voz passiva perfeita, algo já foi feito em Cristo. Aí ele vai dizer, chamados para ser santo. É um texto raro, que é um vocativo, que é chamado contínuo para viver à altura da nova identidade. Ou seja, é um processo da santificação na vida prática de cada cristão. Santidade, posição, santificação, um processo. Quando a gente vai ver o apóstolo, a biografia do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, na sua ficha criminal, irmão Miranda, ele tinha artigo 121, homicida. É um homem de confusão, difícil. Mas quando ele chega no capítulo número 9, ele vai dar uma biografia do apóstolo Paulo. Ele vai dizendo como é que esse apóstolo, após a sua conversão em Cristo Jesus, era um homem. Se nós formos ver lá, eu acho que a igreja que mais tempo ele passou foi 2 anos. Era um homem difícil de se lidar, mas a graça de Deus que liberta, a graça de Deus que santifica, ela vai a cada dia mudando e mudando. Na segunda parte, olha só, no versículo 3, ele vai dizendo assim, a graça chega a vós e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai usando duas coisas aqui: a graça, numa expressão grega, e a paz, lá, uma expressão hebraica. Ou seja, ele vai juntando os dois povos que estão ali, tanto os gentios como os judeus. Mas ele vai dando outra verdade que existe aqui nesse texto. Qual é? Porque quando você é chamado, você pertence a Deus, e você vive segundo a vontade de Deus, em santidade, em novidade de vida. E quando passa as pessoas falam assim, eu quero ser crente igual, eu quero ser crente igual e não é. Eu sempre chego aqui, eu falo assim, mas eu falo com verdade, eu quero ser crente igual e não de. Quero ser crente igual e não. Mas ele vai chegando no versículo 3. Olha só, o que é que vai acontecer nesse processo de jornada cristã?
Nós somos sustentados pela graça de Deus. Aleluia. E essa graça de Deus, ela tem como resultado uma paz interior. É a graça que nos sustenta. Quem é que nunca passou por um conflito? Quem é que nunca passou por um conflito existencial? Será que Deus está presente? Será que Deus vai me ajudar? Como é que eu vou passar dessa? Eu estou no era sem beira. Aí o apóstolo Paulo, ele chega nessa situação e começa a orar a Deus. Ele diz: Senhor, eu tenho um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes. Aí Deus olha para ele, o que tu precisa? Não é que eu tire o espinho, não. O que ele está precisando é de mais graça. E a minha graça te basta, aleluia. Porque o meu poder vai se aperfeiçoando na fraqueza. O crente que é chamado, vocacionado por Deus, ele vive na dependência de Deus. Ele vive na dependência de Deus. A graça de Deus. É bem verdade que falar, a graça de Deus é um favor imerecido, bem verdade. Aleluia. Mas também a graça de Deus é dar aquilo que eu não mereço. Porque nós já estávamos condenados à morte eterna. Mesmo assim, pelo seu infinito amor, Ele nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. A gente está numa luta interna constante, porque essa matéria, a nossa matéria, é a alma, a matéria, tudo é contra a palavra de Deus e contra o Espírito Santo de Deus. É uma luta constante. É por isso que o médico Lucas falou: pegue a sua cruz dia após dia, dia após dia, porque a qualquer momento você pode desviar, a qualquer momento você, em vez de você ser amigo de Deus, você vai ser considerado inimigo de Deus. Mas aí você vai buscar onde? Sustento na graça de Deus. Onde você vai encontrar uma palavra? É na graça de Deus. Esse favor merecido, onde você merecia a morte, mas Deus está te dando vida eterna, sustento, renovo, unção, para você prosseguir e progredir e chegar até o céu. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Quando você tem um chamado de Deus, aí você vai começar a lutar contra tudo. Tudo parece um complô. As dificuldades começam a vir. As dificuldades, os empecilhos, tentando você parar. Até chegar a dizer: não vale a pena. Para quê? Em tudo. São coisas que a gente sempre faz. O inimigo, ele vai tentando infiltrar na tua mente, dizendo: para que tu faz isso? Não vai adiantar. São coisas. E a pessoa começa a questionar ele, vem aquelas perguntas: ah, por que tu faz isso? Ah, por que tu oferta? Por que tu ensina? Ah, por que tu vai evangelizar? Ah, tu vai, irmão fulano não vai. Só tu que vai. Larga de ser besta. Tu vai para quê? Mas a gente fala nesta noite:
Deus te chamou, Aleluia. Ele te comissionou Glória a para Deus. ser testemunha. Glória a Deus. O mundo é contrário, o mundo a cada dia, o funil está apertando, estão tentando calar a voz da igreja. Muitos anos eu falava para os irmãos na Ribamar, eu falava, ó, vai chegar o tempo, porque eles estão querendo mudar a Bíblia, mas eles não vão conseguir, porque são pastores do mundo de tradição, então vai ser difícil, eles não vão mudar. Isso está mais ou menos com quase 10 anos atrás. Eu falava para ele, mas sabe o que eles vão fazer? Eles vão mudar a interpretação da Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, ó, sobre como o quê? Aqueles comichão assim no ouvido. Gente, a coceira no ouvido, mas tá bom. A gente vai coçar mais e fica assim, ó. É bom. Ou seja, as pregações não sei o quê, só para sustentar o ego, parar para mascarar o pecado. Não precisa disso, não precisa mudar, não. Aqui o evangelho de prosperidade. Quando você aceita Cristo, você vai ser rico. Quando você aceita Cristo, acabou a perseguição. Ei, quando você aceita Cristo, não precisa mudar de vida, não precisa disso não. Misericórdia, a palavra desse evangelho. Toda pregação tem que passar pela cruz. E o apóstolo Paulo, ele combate isso fielmente, porque ele vai dizendo que a regeneração e a santificação, ele não muda simplesmente o guarda-roupa do cristão, não. Ele muda a alma, o comportamento, o caráter, aleluia, daqueles que servem a Deus. Glória a Deus. Na Bíblia, o que é pecado continua sendo pecado. Mas Deus, Ele pega e nos chama a atenção. Que nós somos chamados por Ele, pertencemos a Ele e vivamos conforme a Sua palavra. Não é o que tu diz, não, é o que a Bíblia diz. É como nossa regra, o nosso credo da Assembleia de Deus vai dizendo: eu creio na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática normativa para o caráter cristão. A Bíblia, ele é o guia. A Bíblia é a cruz. O Espírito Santo é o agente transformador de um caráter de cada crente que está aqui. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.